Olá, olá pessoas da primeira série, e aí, tudo bem com vocês? Vamos então dar início aos nossos conteúdos do terceiro bimestre. Então vamos lá, sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, professor de redação do Instituto Marechal Mallet. Bom, nós estávamos estudando gêneros textuais. No dia 23/6, nós tivemos a primeira aula sobre este conteúdo, tá? Lógico que nós já estudamos gêneros textuais no início do ano, né? Vimos vários gêneros como tirinha, cartoon, charge, né? Entre outros. Bom, mas agora nós vamos ver alguns gêneros textuais mais ligados mesmo à produção literária, tá? Como conto, miniconto, novela, romance, tá? Entre outros gêneros textuais. Como, por exemplo, nós estávamos estudando o poema. Bom, e referente a isto, vamos então fazer uma recapitulação, né? Vamos relembrar aquilo que nós já estudamos. Se não, vocês podem assistir a aula do dia 23/6. Ou então mesmo eu vou enviar este arquivo para vocês, né? E vocês estudarem por ele, né? Então vamos lá, nós aprendemos a fazer a escansão com S, né? Não é a escansão com C, porque a escansão, né, com C cedilha, na verdade, é a prova de vinhos, e a escansão com S é a forma de se, então, fazer a separação das sílabas de um verso, de um poema, tá? E essa separação não se dá assim como se, né, faz na separação silábica gramatical. Essa separação silábica aqui vai ser chamada de sílabas métricas ou sílabas poéticas, é a separação das sílabas métricas. Essas separações, né, vão ocorrer conforme a emissão de sons. Ah, professor, mas as sílabas gramaticais também, né, se dá dessa forma. Não é bem assim. Por exemplo, quando você faz a divisão silábica de uma palavra que contém um dígrafo, né, com uma letra dobrada, como carro, você não vai falar carro. Não é emissão de voz. É uma questão gramatical em si, né? Você vai separar carro, né? Mas quando você vai falar, né, a palavra, você não fala carro. Você fala carro. E aqui nós temos justamente a separação silábica de quando você, então, realmente pronuncia, né, duas sílabas, se estiverem juntas, você vai contar somente como uma, né? E assim por diante, como por exemplo, nós temos aqui no quarto verso deste poema, você fala assim, ó, como o negrume do mar. Observaram que este O aqui não aparece? Ele se funde, há uma fusão, é como se fosse uma crase, com o O, né, no caso da palavra como. Então, você vai contar somente como uma sílaba, e a separação das sílabas gramaticais não, né, se dá dessa forma. Então, como o negrume do mar, certo? Então, beleza, nós aprendemos então a escansão, né? Nós aprendemos também o que é poesia, o que é prosa, o que é verso, o que é estrofe. Nós então aprendemos o que é o ritmo, é a acentuação, né? Que se dá, por exemplo, no verso, uma acentuação fixa. Vamos dizer que cada estrofe tenha 4 versos. E as acentuações, né, 9 versos, por exemplo, e as acentuações estejam na quarta e na nona sílabas. Isso vai repetir em todas as outras sílabas. Como há essa repetição e há uma forma, então, sequenciada de se pronunciar os versos, ou seja, repetindo-se as sílabas tônicas nas mesmas sílabas na contagem, no caso das sílabas no verso, você vai ter o quê? Uma melodia, uma distribuição melódica, tá? O que vai tornar a leitura, né, agradável. Bom, vamos então analisar agora o verso pelo número de sílabas poéticas, ou sílabas, no caso, métricas, tá bom? Ou seja, nós vamos classificar o verso, tá? Quando o verso tiver apenas uma sílaba métrica, o nome dele vai ser monossílabo. Beleza. Se o verso tiver 2 sílabas, o nome dele vai ser dissílabo. 3 sílabas, trissílabo. 4 sílabas, tetrassílabo. 5 sílabas poéticas no verso, então ele vai receber o nome de pentassílabo ou então redondilha menor, certo?
se houver 6 sílabas poéticas no verso, hexassílabo. Se houver 7, então, sílabas poéticas, o nome vai ser heptassílabo ou então redondilha maior. Então, 5 sílabas, redondilha menor, e 7 sílabas, redondilha maior. Tá? Se houver 8 versos, então o nome vai ser octassílabos, mas agora, né, haverá o ritmo, ou seja, a acentuação fixa em todos os versos de um octassílabo, que deve ter a acentuação na segunda, na quinta e na oitava sílabas, certo? Se houver 9 sílabas poéticas no verso, você vai chamá-lo de eneassílabo, mas tem de ter a acentuação na terceira, na sexta e na nona sílabas, e também um outro tipo na quarta e na nona sílabas, tá bom? Agora os decassílabos, tá aqui, tem algumas formas, tá? Algumas subdivisões. São os versos, logicamente, né, com 10 sílabas poéticas. Vai ser, então, o decassílabo sáfico, aquele que tiver a acentuação tônica na quarta, na oitava e na 10ª sílabas em todos os versos, assim como também aqui os eneassílabos e os octassílabos. Em todos os versos tende a haver a coincidência de nas quartas, nas oitavas e nas 10ª sílabas, né, todas elas, no caso, devem ser sílabas tônicas. Este vai ser o sáfico. Agora, o heróico, chamado de decassílabo heróico, vai ter acentuação na sexta e na 10ª sílabas. Tá? Agora, existe também o decassílabo imperfeito. Ele vai ter, então, acentuação na quarta e na 10ª sílabas, mas com uma subtônica. Tá? Um acento secundário na oitava sílaba. Mas não vai ter a mesma força que os acentos, então, tônicos, realmente. Há também os endecassílabos, são aqueles formados por 11 sílabas poéticas, né, os versos, que são formados por 11 sílabas poéticas, só que com a acentuação na segunda, na quinta, na oitava e na 11ª sílabas. Tá bom? E aí nós temos o dodecassílabo. É aquele verso formado por 12 sílabas poéticas, também chamado de alexandrino. Só que será o alexandrino clássico se tiver a acentuação na sexta e na 12ª sílabas. Se a acentuação estiver na quarta, na oitava e na 12ª sílabas, então o nome dele vai ser alexandrino romântico. Se houver qualquer acentuação fixa, mas diferente das duas anteriores aqui, você vai chamá-lo de alexandrino moderno. Certinho? E ainda existe o verso bárbaro, aquele que é formado por mais de 12 sílabas poéticas. Então vamos analisar aqui alguns versos para nós entendermos como é que funciona essa questão de contagem das sílabas poéticas e também da acentuação que é fixa. Nós temos aqui, por exemplo, um eneassílabo, né? Ou são vários versos eneassílabos. Então são formados logicamente por 9 versos, ou na verdade 9 sílabas poéticas, desculpem, e a acentuação deve estar na quarta e na nona sílabas. Tá? Há 2 tipos de eneassílabos, observem aqui. O com acentuação na terceira, na sexta e na nona, e o que tem acentuação na quarta e na nona sílabas. Então vamos lá, nós vamos observar então aqui a separação. Nós temos na tênue casca de um verde arbusto. Então temos na, a primeira sílaba, te, nu, nue, casca. Mas observe, a quarta sílaba aqui tem que ser no caso, sílaba tônica. Na tênue casca. Então é a sílaba tônica. De um verde arbusto. Então aqui é a nona, observe. Quinta, sexta, sétima, oitava, nona. Mas observem essas formações de sílabas aqui. Ó. Geralmente não, na contagem de sílabas ou na separação silábica gramatical, não confunda,
a separação de sílaba gramatical com a separação de sílabas poéticas. A separação de sílabas gramaticais, você separaria aqui, né? Essas duas. Só que nós estamos na separação das sílabas poéticas. Por quê? Vamos pronunciar então todo o verso para vocês observarem. Na tênue casca de um verde arbusto. Então você junta isso aqui, como se fosse uma só sílaba. Você pronuncia tudo junto. Verde arbusto. Certo? Na tênue casca de um. É tanto que isso aqui forma um dum, não é? Certo, então, olha só. Nós então temos aqui a última sílaba, que seriam 10. Então, professor, então está errado, não é nem a sílaba. É decassílabo. Não, porque você só conta até a última sílaba tônica da última palavra. Certo? Então, você simplesmente não conta esta última. Entenderam então como é que funciona? Vamos somente fazer esta primeira, tá? E então vamos partir agora para a classificação do poema, né, conforme o número de versos dentro de uma estrofe, tá? Não é nem a classificação em si do poema, mas é a classificação da estrofe, tá? Mas geralmente nós chamamos, este aí é um terceto, né? Então damos o nome ao poema. É lógico que há, né, por exemplo, as classificações dos poemas conforme algumas regras fixas, né? E aí nós vamos ver isto aí, cada um deles. Bom, então a estrofe é um conjunto de vários versos, certo? Quando o poema tem estrofes formadas por um só verso, nós vamos chamar de monóstico. Se houver 2 versos na estrofe, nós daremos o nome de dístico. Se houver 3 versos, terceto. Se forem 4 versos na estrofe, então será quadra o nome. Quintilha para 5 versos. Sextilha ou sexteto para 6 versos, formando uma estrofe, né? E aí todas as outras estrofes terão então a formação de 6 versos. 6 versos, você dá um espaçozinho para então fazer a diferenciação entre as estrofes, e aí começa mais uma estrofe com 6 versos, caso seja um sexteto, tá? Septilha ou sétima, se houver 7 versos, então na estrofe. Oitava com 8 versos, a nona com 9 versos e a 10ª com 10 versos, certo? Bom, então estas são as classificações, né, dos versos conforme o número de sílabas poéticas e, por último, que nós vimos, a classificação da estrofe por meio, né, do número de versos na estrofe, tá? A classificação então dos versos conforme o número de sílabas poéticas, que eu acho que eu falei outra coisa. Mas vamos lá. Temos aqui então agora os tipos de poema, né? Para nós então finalizarmos a nossa aula. Nós temos o poema lírico, é aquele que é carregado de emoções, desejos, visão de mundo. O principal sujeito aí é o eu lírico. O que é o eu lírico? É a voz do poema. Muitas vezes um poema é, por exemplo, uma dedicação, né, de uma mulher para um homem, né? De algum tipo de então sentimentalismo, de algum tipo de vamos colocar mensagem, né, emotiva. Então, mas quem muitas vezes pode ter feito o poema é um homem, né? Isso acontecia muito, principalmente quando as mulheres não podiam escrever, né? Havia toda essa situação, né, de, no caso, restrição às mulheres. Então homens, né, para que houvesse esse tipo de gênero, né, faziam poemas como se fosse uma mulher dedicando, né, então alguma mensagem a um homem. Bom, mas isso acontece, né? Muitas vezes, por exemplo, você vai representar a vida de uma criança, mas você já é um adulto, é um escritor adulto, né? Então o eu lírico é uma coisa bem diferente daquele que faz o próprio poema, tá? E nós temos então aqui no caso, o poema lírico, né? E temos, por exemplo, o soneto do amor total. Observem como é que é carregado de emoções. Amo-te tanto, meu amor, não cante o humano coração com mais verdade. Amo-te como amigo e como amante, numa sempre diversa realidade. E aí vai, né, continua com todo esse sentimentalismo, carregado realmente, né, de, então, sentimentalismo de emoção. E aí também há o poema chamado de épico ou narrativo. Então, o nome diz tudo, né? Nós já estudamos várias vezes os elementos da narrativa. Nós sabemos que uma história precisa de um narrador, de personagens, de tempo,
né, do local e, logicamente, do enredo. E, geralmente, no poema épico, no caso, a personagem central é um herói. Tá? Um herói que vai representar os feitos de uma nação, ou ele, né, mesmo tendo essas, no caso, ações heróicas, né, ligadas a ele mesmo, mas ele representa em si um povo, né, como por exemplo um viking e assim por diante. Aí, no caso, traz toda essa ideia de heroísmo, né. E aí, então, nós, por exemplo, temos aqui os Lusíadas, que é uma epopeia do escritor português Luís Vaz de Camões, né, que tem como assunto a viagem de Vasco da Gama às Índias. Né. Bom, essa narrativa ela é dividida em 10 cantos que se organizam em 1102 estrofes. Só que cada estrofe tem 8 versos, todos decassílabos heróicos, como a rima AB, AB, BCC. Imagine a dificuldade de se fazer isso aqui. A rima nas sílabas poéticas exatas, né, do decassílabo heróico, e com a rima, aliás, as sílabas tônicas, né, o ritmo, né, e a rima fixa, né, como essas daqui. Bom, e por fim nós temos o gênero, aliás, o gênero não, o poema dramático, certo? E o poema dramático é aquele elaborado para ser dramatizado, ser representado, né, como uma peça de teatro. Ele, então, muitas vezes é acompanhado de instruções, né? Bom, essa peça de teatro, ela, então, né, vai estar disposta em forma de poema, como, por exemplo, Morte e Vida Severina, né, de João Cabral de Melo Neto. Então, são esses os 3 tipos de, então, poema, né, lírico, épico e dramático. E isso aí, se vocês já tiverem uma noção e realmente entenderem e lerem mais sobre isso, né, é muito importante porque geralmente são questões que caem no Enem, no PAS, né? Então é importante vocês terem a noção geral deste assunto e fazerem questões referentes então aos tipos de poema, certo? Então nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula a gente vai começar então a trabalhar os tipos de rima, certinho? Então até a próxima aula, tchau, tchau.